Nosso assunto agora é a guarda compartilhada dos filhos durante o isolamento social. Esse tema tem gerado muitas dúvidas entre os pais, né, que estão separados, enfim, mas têm filhos em comum. Quem vai falar agora com a gente sobre isso é a advogada especialista em direito da família, Gabriela Holanda, que está conosco pela internet. Doutora, boa noite, bem-vinda ao Cidade. É um tema que já despertava antes da pandemia uma polêmica grande. Claro que a gente tem exemplos de pais que se separam e têm um bom relacionamento, mas não é assim para todos, infelizmente. E aí, como é que fica a situação na pandemia, hein? Boa noite, doutora. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui falando sobre o direito das famílias, em especial a guarda compartilhada. É algo que vem despertando realmente muita curiosidade de todas as pessoas que estão vivenciando esse momento muito atípico, né, que é a pandemia, a quarentena, isolamento social. Então, isso está aflorando ainda mais as dúvidas. Como é que eu vou aplicar uma guarda compartilhada quando nós estamos primando por um isolamento, para não aglomerar, para a criança não ficar indo de um lado para o outro? E aí, o que eu faço? Então, as pessoas estão questionando muito isso. Até porque, Edson, existe uma dúvida muito grande, as pessoas compreendem muito mal o que se trata a guarda compartilhada. Muita gente entende que a guarda compartilhada nada mais é do que uma guarda que se alterna. Ora, o filho está com o pai, ora, o filho está com a mãe, e é como se o filho necessariamente precisasse estar de um lado para o outro, né? Então, não necessariamente funciona assim, né? Não necessariamente funciona assim. Guarda compartilhada, a criança tem um domicílio fixo, né, que pode ser na casa da mãe ou na casa do pai, e ela é exercida simultaneamente por ambos os genitores, pelo pai e pela mãe, simultaneamente, né? Então, há esse convívio, e aí, nesse isolamento, o que tem se priorizado é, tipo, o contato virtual, se for possível também não colocar em risco nem a vida da criança, nem a vida também de pessoas que residam com essa criança, que porventura façam parte do grupo de risco. Então pode-se flexibilizar esse trânsito, né, da criança. Então ela pode ir para a casa do pai, ir para a casa da mãe, desde que de repente ela não conviva com um avô, com uma avó que seja grupo de risco, ou ela própria não seja esse grupo de risco. Outra dúvida também, assim, que é muito comum, é tipo, como é que ela vai fazer esse transporte? Como é que ela vai conviver simultaneamente? Eu preciso sei lá, eu dependo de transporte público, ônibus. Então, no ônibus, aquela criança vai conviver vai ali estar em contato com várias pessoas. Então, como é que eu lido com isso? Automaticamente, ela estará num ambiente com aglomeração, né? Por mais que a gente tenha um cuidado, hoje existe limitação de passageiros, está tendo todo esse cuidado, mesmo nesse período que estamos flexibilizando, né? Passando por outras faixas mais brandas do isolamento. Então, se tiver que passar pelo transporte público, tem que ter um cuidado muito maior, né? Muito maior nesse aspecto, porque essa criança vai estar em contato com mais pessoas. Então, o ideal é que tenha um transporte particular ou então um carro particular, seja de aplicativo. O ideal seria esse, para que essa criança ela não esteja fazendo esse trânsito entre a casa dos pais de forma a se aglomerar com ninguém. Então, esse é o ideal. Mas lembrando que a guarda compartilhada não significa necessariamente que a criança tem que passar uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Não é isso. Ela tem uma residência fixa, mas o convívio ele deve ser simultâneo, deve ter uma participação mais efetiva de ambos os genitores.
Agora, doutora, a senhora fez uma colocação interessante, que o acordo, né? É importante ter esse acordo, esse diálogo, mas a gente sabe que em muitas famílias, né, muitos pais que se separam, não tem diálogo, e geralmente quem fica com os filhos acaba, algumas vezes, até dificultando mesmo o acesso do outro, né? Seja o pai ou seja a mãe. Nesses casos, quem define, por exemplo, durante a pandemia, tem que levar para a justiça, para o juiz dizer, olha, tem que ser assim porque está na pandemia, se não tiver diálogo, né? Naqueles casos que não tem diálogo. Infelizmente, Edson, nos casos que não tem diálogo, vai ser essa alternativa, mas nós, assim, que somos advogados, que podemos... existe atendimentos também de forma gratuita, né, que as pessoas podem buscar esse auxílio para intermediar um acordo, né, é o ideal, é o mais saudável para a criança, né, que eles acordem como vai funcionar nesse período de pandemia o convívio, né? A gente não fala mais nem direito de visita, mas o direito de convivência com esses genitores. Esse é o ideal, está se priorizando muito, até mesmo no Poder Judiciário, essa conciliação, esse acordo, porque entende que isso vai atender o melhor interesse da criança, vai promover a proteção integral da criança. Obviamente que se não chegar num acordo em hipótese nenhuma, então o Poder Judiciário terá que ser demandado para se pronunciar sobre essa situação, como vai funcionar a guarda compartilhada nesse período de pandemia. O ideal realmente é o diálogo, não é, doutora? Então a gente tem que torcer para que o máximo possível, né, desses pais, né, não deu certo os dois como casal, né, mas eles foram responsáveis por ter dado à luz, né, aqueles filhos ali, né, ter trazido ao mundo aqueles filhos. Claro que a responsabilidade tem que ser dos dois e as crianças não podem ser usadas como arma, nunca, não é? Isso é até prejudicial para as próprias crianças, né, doutora? Obrigado, viu? Com certeza. E, Edson, só se você me permitir, Pois não. Qualquer dúvida da sociedade também, se estiver passando por um momento como esse, o NPJ da Estácio está em atendimento remoto. Então, temos um e-mail, né? Eu vou até dar uma olhadinha aqui para falar para os telespectadores que eles podem entrar em contato. npjatendimentotemporário@gmail.com, certo? Então, estamos fazendo esse atendimento de forma remota e atendendo a população que tem alguma dúvida específica sobre guarda compartilhada ou sobre qualquer outro assunto jurídico. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade, um bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Bom final de semana para todos.